Ok, estamos iniciando aqui mais um Hangout. Provavelmente já estejamos ao vivo. Só confirme para mim aí, por favor, se está ok. Pessoal que está no bate-papo, dá uma nota aí para o áudio e vídeo para a gente aí de 1 a 10, só para a gente entender a qualidade. Está chegando bem para todo mundo? Está tudo ok aí? Podemos começar? Estão confirmando aqui que está tudo ok. Bom, que ótimo então. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Hangout do PUC, Instituto Conservador, com um tema muito especial também, tema Direito e Globalismo, e também no formato especial, nós temos aqui hoje 4 dos nossos professores do curso Direito e Globalismo, e também um convidado mais que especial, que eu já vou apresentar para vocês, mas eu quero começar apresentando aqui o nosso professor, doutor Diego Pesce, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, coautor do livro Bandidolatria e Democídio, aluno do Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho. Seja muito bem-vindo, doutor Diego Pesce. Obrigado, Wagner. Boa noite a você, ao professor Olavo e aos demais colegas aí do Brasil, Maurício, Jardino e ao Luiz Virgílio. Ok. Temos aqui também o doutor Leonardo Jardim de Souza, também promotor de Justiça no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. É o coautor do livro Bandidolatria e Democídio, juntamente com o doutor Diego Pesce, também aluno do Seminário de Filosofia desde o ano de 2013, o professor Olavo de Carvalho. Doutor Leonardo Jardim de Souza, bem-vindo ao nosso Hangout. Obrigado, Wagner. Boa noite, professor Olavo. Uma alegria enorme poder estar privando com o senhor esses momentos e com os meus amigos também, o Diego, o Virgílio e o Maurício e o Wagner. É uma satisfação imensa poder participar com vocês desse Hangout. Muito bem. Está conosco também o doutor Luiz Virgílio Dalla Rosa, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, autor de Uma Teoria do Discurso Constitucional. Doutor Luiz Virgílio, muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos os colegas ali. Boa noite, professor Olavo. É uma alegria estar participando junto hoje aqui do Hangout. Alegria minha. Muito bem. Também conosco aqui, doutor Maurício Marques Canto Júnior, advogado, professor universitário, professor de língua inglesa e tradutor. Seja muito bem-vindo também aqui conosco, doutor. Obrigado pela sua presença também. Eu que agradeço a oportunidade e a honra de participar com vocês. Uma boa noite para todo mundo, todos os participantes. E uma boa noite muito especial ao Olavo, nosso grande mestre e nosso amigo que está aqui com a gente. Muito bem. Logicamente, dispensaria aqui até a apresentação, mas estamos falando de um hangout muito especial. E conosco hoje aqui, professor Olavo de Carvalho, escritor, conferencista, filósofo, autor de diversas obras, e inclusive o grande responsável pelo resgate e a manutenção do conservadorismo no Brasil. Sem sombra de dúvidas, a pessoa, inclusive, mais capacitada para falar do nosso tema hoje aqui, Direito e Globalismo. Professor Olavo, obrigado pela sua presença. Muito bem-vindo aqui conosco. Eu que agradeço. Muito bem. Agora eu já quero deixar aí com os nossos professores, começando aí com o professor Maurício Marques, que vai poder estar interagindo aí com o tema Metacapitalismo Totalitário com o professor Olavo. Em relação à disciplina, o que foi exatamente tratado, o tema era globalismo, metacapitalismo totalitário. A principal ideia dessa disciplina era justamente poder trazer a noção de que a existência do poder determina o comportamento humano. E é claro que a noção de poder que a gente aprendeu, a noção de poder que eu aprendi, foi com o professor Olavo com a questão do império de ata igreja. Eu sempre me perguntei como que isso poderia ser efetivamente real, efetivamente possível. Então, não apenas saber uma teoria ou saber até a possível origem dela em teorias da Índia, etc., mas a grande questão é como exatamente existe essa possibilidade do poder. Então, eu comecei a pensar sobre isso na noção das 4 dimensões: altura, largura, profundidade e tempo. Então, na relação espaço-tempo, como que você poderia pensar a possibilidade dos poderes? Então, numa relação ontológica muito simplificada, que eu trouxe principalmente do professor Miguel Reale, aquela questão dos objetos físicos, psíquicos e ideais. Então, pensava assim, poder em relação a quais tipos de objetos nós podemos ter. Em relação aos objetos ideais, nós não temos poder,
Porque você não pode modificar um triângulo num quadrado. Você pode utilizá-lo como forma de conhecimento para um poder, mas você não tem poder sobre o objeto ideal. Sobre os objetos psíquicos, o poder é óbvio. E sobre os objetos físicos, você tem os objetos físicos, os bens da vida, os bens da natureza, inclusive os animais, e tem um outro objeto físico, que é o corpo humano. Então, minha primeira compreensão da possibilidade de existência do poder foi justamente trazendo pelo espaço-tempo as três formas de objetos, sabendo que nós temos poder sobre os objetos físicos, que seria o corpo humano e os bens da natureza, inclusive animais, e objetos psíquicos, que seriam principalmente para nós a mente humana. Então, em função de você ter o poder sobre o corpo, ter o poder sobre os bens da natureza e ter poder sobre a psique, eu pude perceber, eu ainda espero encontrar como uma definição ontológica, pude perceber que você tem o poder império, que é o poder sobre o corpo do ser humano, o poder de dieta, que é o poder sobre os bens da vida, e o poder de igreja, que é o poder que nós temos sobre os objetos psíquicos. Então, a partir dessa primeira intuição, a compreensão foi justamente perceber como na história do mundo ocorreu a própria conformação da economia, para a gente compreender hoje por que seria tão óbvio, porque a grande questão não é só reunir teorias, mas realmente como existiria a possibilidade do domínio por meio da economia. Porque o domínio da forma do poder império já é muito alto. Hoje nós temos até drones que podem atirar. O controle que nós temos por meio da internet, por meio do consumo, todo o dinheiro da pessoa está dentro de um banco. As pessoas e um banco em relação ao número. Então eles podem retirar todos os seus bens, todos os seus valores que estejam em bancos, eles podem trocar de identidade, eles têm um poder de ação muito grande perante o ser humano. Então, o poder império ele é muito desenvolvido e ele aumentou muito em relação ao próprio mundo da internet, ou próprio mundo atual, inclusive com drones, etc. O poder de igreja, que é justamente o poder mais sensível para nós, que é justamente aquela possibilidade. Eu trouxe desde o 400 da Renascença, a questão do Kant, a questão de Hegel, a questão Marx, a escola de Frankfurt, o pós-estruturalismo, que nós temos hoje até o desconstrucionismo, que é justamente trazer o quê? Os loucos estão sendo os gerentes do hospício, estão querendo ser os gerentes do hospício, a gente está com um problema muito grave. E a conformação do metacapitalismo, ela se tornou muito óbvia, quando você percebe que a possibilidade do domínio do poder econômico exercido perante a sociedade, ele é muito visível. E ele não é exatamente um poder, ele não pode dizer, não, é um poder um poder horroroso, um poder inevitável e irresistível. É simplesmente uma conformação natural das pessoas que já detêm muito poder em relação a quase as escolhas das pessoas. Porque se você olhar, você vai querer comprar um refrigerante, não tem muitas empresas. Vai querer comprar uma pasta de dente, não tem. Então, no mundo real, concreto, fenomênico, você percebe que a possibilidade dos meios de ação perante o indivíduo só tem aumentado perante a sociedade. Então, minha pergunta para o professor Olavo era justamente isso. Como que nós conseguimos atingir esse nível de controle do ser humano e quais são as possibilidades mais visíveis de uma objeção em relação a esse domínio indivíduo sobre a individualidade? Bom, durante muito tempo, a preocupação essencial nos meios liberais e conservadores era com o poder de Estado. Eu me lembro aí no livro do Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas, a parte final chama O Maior Perigo, o Estado. Também, se você vê no livro do Bertrand de Jouvenel, né, é que ele faz o poder, a história natural do seu crescimento, ele está se referindo sempre ao crescimento do poder de Estado. Acontece que nos últimos 50 anos, o panorama mudou completamente, e o pessoal liberal e conservador ainda não se tocou, ainda estão preocupados com o poder de Estado, como se o Estado fosse o único detentor dos meios de controle sobre toda a sociedade. A tecnologia mudou isso completamente. Hoje, qualquer grupo empresarial pode fazer isso através da internet. Ele pode, por exemplo, fazer o que o Google faz, o Facebook faz, controlar a opinião através dos canais de comunicação eletrônicos que eles controlam por completo. Você vê, no tempo do Ortega y Gasset, o poder de Estado era o grande inimigo, era o grande perigo, porque o armamento que se usava era, sobretudo, um armamento pesado, né, que custava bilhões e que requeria uma horda de pessoas para controlar e utilizar. Você tinha exército de 500 mil pessoas, 5 milhões de pessoas, um negócio assim. E hoje tudo isso está muito mais simplificado. Quer dizer, um sujeito com um computador, né, um computador possante,
ele pode controlar a sociedade inteira, se ele quiser. Quer dizer, nós chegamos na era o cientista louco pode fazer o que ele quiser. Então, o problema já não é mais o Estado. Nosso inimigo hoje não é o Estado, são essas grandes corporações. O negócio inverteu completamente. Também inverteu, assim, outro negócio que tem que ser levado em consideração é o seguinte, que até os anos 50, 60, o esquema revolucionário marxista se apoiava basicamente na ideia do proletariado como classe revolucionária que queria derrubar o poder dos capitalistas e instituir o socialismo. Acontece que, na experiência histórica real do movimento socialista, o proletariado simplesmente deu para trás. O proletariado mostrou que não tinha o menor interesse nisso. Por quê? Porque a condição dele no capitalismo estava melhorando a cada dia e o socialismo, seja nas suas versões mais brandas, seja na sua versão soviética, não conseguia competir com o capitalismo na disputa de melhorar a situação do proletariado. Então, o proletariado, por assim dizer, traiu o capitalismo. Então, eles tiveram que procurar novas classes sociais que pudessem ser as classes revolucionárias. E descobriram que não havia um meio econômico de selecionar essa classe. Tinha que pegar, vamos dizer, por outros tipos de interesses que, teoricamente, estariam sendo violados no capitalismo. Então, são interesses sociais, psicológicos, sexuais, etc. É a mulher que está insatisfeita com o marido, é o sujeito que está insatisfeito com o sexo em que ele nasceu, ele queria nascer no quinto ou sexto sexo, nasceu apenas no primeiro ou no segundo, tá certo? E assim por diante, né? O sujeito que não está muito satisfeito com a cor da pele dele, e ele acha que o outro é que está... Né? O sujeito nasceu preto, amarelo, ou azul, então ele acha que os outros não gostam, que na verdade quem não gosta é ele. Não é isso? Essa ideia de que tudo o que faz um sujeito se sentir mal são os outros que estão fazendo ele se sentir mal. Ora, eu estou com 71 anos de idade, eu sei que ninguém me encheu mais o saco do que eu mesmo. Eu já tenho maturidade suficiente para perceber isso. Mas a maior parte das pessoas não tem, ela sempre o culpado é o outro. Não é isso? Então, também para que esse potencial de revolta baseado nesse tipo de insatisfação seja mantido, é necessário conservar as pessoas num estado de infantilidade permanente. Então, quanto mais você luta para atender às reivindicações deles, mais infantis eles ficam e, naturalmente, mais insatisfeitos. A gente vê aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a comunidade negra, nos Estados Unidos tem um padrão de vida infinitamente superior dos brancos brasileiros. E quanto mais melhor a situação deles, mais discriminados eles se sentem. Então, eles fazem o presidente, o governador do estado, faz 50% dos atores, os milionários todos, né? E ainda se sentem discriminados. Você vê aqui negros, banqueiros, bilionários, sentindo-se discriminadinhos, assim como no Brasil acontecia também. Eu lembro da Benedita da Silva, quando ela era governadora do estado, ela ainda se sentia como se fosse uma empregada doméstica, discriminada e oprimida. Então, esse processo, vamos dizer, a exploração desse tipo de insatisfação gera mais insatisfação e gera o infantilismo permanente. Só que, quem ganhou com isso? Né? Quem começou a controlar o movimento socialista? Os grandes grupos empresariais, porque eles são os donos dos meios de comunicação, os donos do show business, tá certo? E são eles que têm o acesso direto à militância. Você não tem mais um partido centralizador que controla tudo. O movimento socialista se fragmentou em milhões de movimentos. Qual é o ponto unificador? Não pode ser como o critério de unificação não é mais econômico, não é mais uma classe social no sentido econômico, e sim vários grupos definidos por interesses sexuais, estéticos, sociais, psicológicos, etc., é preciso um outro elemento centralizador. Quem é que centraliza e controla? Ora, quem tem os meios de comunicação. Então, o controle do movimento esquerdista passou inteiramente para os grandes grupos empresariais. E quem hoje lucra com a esquerda são esses caras. Eles não lutam mais pelo socialismo. O pessoal que está aí, o pessoal da Antifa, esses malucos do petista e tal, eles estão lutando em favor do Zuckerberg, em favor do George Soros, em favor da Apple, em favor da Microsoft. É isso que eles estão fazendo, os idiotas.
Eles acham que são socialistas. Meu Deus do céu, estão completamente doidos, né? Hoje, quem representa o interesse popular, não vinculado a interesses de grupos particulares, é a direita conservadora. Os liberais mesmo ainda não entenderam isso, porque ainda estão na mentalidade econômica. O problema deles ainda é o Estado. Eles acham que se for, vamos dizer, assegurado os direitos da propriedade privada, o livre mercado, está tudo resolvido. Só não está, aí que começa o problema. Ou seja, a situação inverteu. A esquerda está do lado dos grandes grupos empresariais e a direita está do lado do povão. Essa é a situação que está aí. Por isso mesmo que a gente vê da onde vem a reação contra o Bolsonaro. É só da elite econômica. Você não vê um cara do povão, você não vê um trabalhador, uma empregada doméstica, um lixeiro falar mal do Bolsonaro. É só o beautiful people, né? Então, a situação hoje inverteu. Hoje, por assim dizer, os esquerdistas somos nós hoje. Nós somos a oposição. Como nós somos a minoria. Nós somos a oposição e perante a mídia nós somos a minoria, apesar de sermos a maioria da população. No tempo do impeachment já tinha isso, né? Os caras que representavam 5% da população, aqueles 5% que apoiavam a Dilma, eles falavam em nome do povo, da maioria. Hoje você vê esses caras que estão todos, vamos dizer, nas altas esferas, trabalhando para o Jorge Soros, trabalhando para a Microsoft, eles continuam falando em nome do proletariado, eles são completamente loucos, estão no mundo da lua. Esses intelectuais esquerdistas, eu nunca vi gente tão alienada como eles estão hoje. Eles não estão entendendo nada do que está acontecendo. Eles não sabem onde eles estão. Então, tem essa atmosfera de loucura geral, onde só o que vigora é a autopersuasão histérica. Os caras não estão se referindo. Quando eles falam de classes sociais, não se trata mais das classes sociais reais. São modelos, né? Estereótipos que se apossaram do cérebro deles pela autopersuasão. O sujeito fala, ele mesmo ouve, ele acredita. Então, uma coisa é a disputa política real que existe, outra coisa é a que existe na mente deles, que é entre estereótipos, entre figuras de sonho e figuras de pesadelo. Muito bem. Bom, no nosso curso, o Dr. Luiz Virgílio, dentro do tema Direito e Globalismo, falou sobre neurose constitucional e engenharia social. Gostaríamos de ouvir também o Dr. Luiz Virgílio. Mais ou menos nessa linha que o professor Olavo vinha comentando, a gente traça um paralelo pelo fenômeno jurídico, resgatando aí, desde a Constituição de 88, os anos anteriores, que prepararam aí o cenário para aquela elaboração da Constituição de 88, e o desenvolvimento da prática do direito, de 88 até hoje, esses 30 anos que se seguem, a gente consegue perceber, usando aquela metáfora que o professor sempre nos ensinou, de que nós temos um caminho neurotizante no direito. Um caminho neurotizante tendente à esquizofrenia, ou seja, foi contada uma mentira, foi se estabelecido um ordenamento jurídico, uma Constituição com base em elementos irreais, em elementos manipuladores, em elementos conflitantes, incoerentes na Constituição, e essa mentira aos poucos foi esquecida. E você percebe hoje que nós temos aí o direito como um braço de execução de políticas desses grandes grupos mencionados pelo professor. Ou seja, uma das formas de infantilização da sociedade, dos indivíduos, é você mantê-los constantemente em choque localizado, um contra o outro. Você garante direitos, você, de alguma forma, atribui uma série de direitos particulares a cada uma das categorias e faz com que uma se preocupe, uma inveje a categoria ou o benefício, ou a atribuição, ou o prêmio, ou o valor benéfico atribuído em desfavor de outra. E isso você faz com que o controle racional ou a compreensão completa do cenário fique ausente de cada categoria. Inevitavelmente, cada um dos indivíduos vai se reconhecer em uma delas. Quer dizer, é o consumidor que passa a ser vulnerável e hipossuficiente.
É o trabalhador que é hipossuficiente e está em relação desfavorável em relação ao empregador. A mulher que está numa posição desfavorável em relação ao homem. O idoso numa posição privilegiada. A criança que deve ser tratada de forma diferente. Você cria um polo em que o servidor público que tem uma série de benefícios e vantagens. Cada um dos indivíduos em sociedade vai se reconhecer em uma dessas categorias e se distrai intencionalmente, aí sobre manipulação, num conflito que é irreal, mas que para aquela pessoa passa a ser real, um contra o outro. Isso permite com que você consiga conduzir o cenário e aí, de uma certa forma, manipular a sociedade. Então, o direito passa a ser um braço de engenharia social efetiva. Você consegue verificar isso na redação da Constituição, desde a redação dela, desde as palavras e dos textos que foram inseridos na Constituição, até hoje, o limite que nós temos aí, o STF fazendo aquilo que bem entende. Não há Constituição, não há nenhum princípio ou teoria do direito, assim a vontade específica de cada um dos ministros que representam um determinado grupo de interesse, legislando e criando situações reais a partir do direito. Esta situação neurotizante é que a gente tenta abordar e explicar como que cada um desses passos se desenvolveram nos últimos 30 anos. E isso vem exatamente dessa ideia aproximativa que o professor Olavo sempre nos indicou. É mais ou menos esse o caminho, professor? Sim, mas sobre dúvida. A primeira coisa que tem que fazer é o seguinte: a nossa obrigação é tentar descrever a situação real na sociedade. Qual é a estrutura social real na qual nós vivemos? Qual é o sistema econômico real no qual estamos inseridos? Porque todo o discurso político hoje, a propaganda política, é baseada em versões ou antiquadas ou fantasiosas da situação. Quando eu vejo aí esse pessoal esquerdista discursando ainda na clave do proletariado versus burguesia, quando isso já acabou faz meio século, aonde vai acabar essa loucura? Até que ponto eles vão se permitir viver num mundo de fantasia? Bem. Bom, queria passar aí a palavra para o doutor Leonardo Jardim, vai falar um pouquinho aí sobre da bandidolatria à bandidocracia. É isso mesmo, doutor? Realmente, Wagner, professor Olavo sempre nos ensinou lá como é que funcionou o sistema econômico comunista após cair o regime, né, e que milionários surgiram da noite para o dia lá, que na verdade sempre existiram e sempre foi a base da economia e sempre foi um poder subordinado ao regime que controlava essa economia que era necessariamente ilícita. Por quê? Porque a economia lícita só poderia ser empreendida pelo Estado. Então, qual é o ponto de partida disso tudo aí? Que o regime dos sonhos de um governo totalitário, que tenta controlar tudo e a todos, é um regime mafioso. É um regime que tenta sufocar a atividade empresarial lícita normal e empurra praticamente todos aqueles que são empreendedores para o crime. Então acaba havendo uma seleção natural de criminosos, de bandidos que vão exercer o poder de uma maneira subordinada, né? Aquilo que se tentou implementar no Brasil, a partir do momento em que nós caímos dentro da conversa, da retórica da escola de Frankfurt, né? E que começou a ser colocado em prática lá no presídio da Ilha Grande, né, quando os criminosos comuns, que eram assaltantes, conviveram na Galeria de Segurança Nacional, da Lei de Segurança Nacional, com criminosos políticos, com terroristas, né, e se tornaram, aprenderam todas as técnicas e táticas de guerrilha, terrorismo, e o crime organizado começou a vicejar no Brasil a partir daquele momento. Então nós temos hoje uma situação de guerra no Brasil, que é uma guerra que se pode chamar de guerra híbrida, porque ao mesmo tempo que nós temos uma hegemonia cultural que impôs uma narrativa, que inverteu os papéis na sociedade, né? O criminoso passa a ser vítima, a vítima passa a ser culpada, né? O crime, na verdade, ele passa a ser autorizado, ele não tem castigo, ao mesmo tempo em que o inocente começa a ter a sua inocência castigada e criminalizada.
Então, a partir desse momento, nós começamos a ingressar nessa seara, nesse percurso da bandidolatria para a bandidocracia, ou seja, a instalação desse regime mafioso. Isso tudo dentro de uma estratégia de conquista de hegemonia que, dentro da ciência do direito, foi levada em frente pelo intelectual coletivo do direito, que é formado pelos intelectuais orgânicos do direito, que são os juristas orgânicos. O professor Olavo tem alertado para a questão do ativismo judicial, para Alex, Dworkin e outros, né? E dentro do direito penal, no Brasil, nós temos um papa chamado Luigi Ferraioli, que ele criou a doutrina do garantismo penal, e é um sujeito que era um magistrado de esquerda na Itália, nos anos 70, nos anos de chumbo, e que, a partir daquele momento, ele meio que se distanciou disso aí, e na academia ele passou a bancar o isentão, e criou essa doutrina do garantismo penal, que ela é geneticamente programada para desembocar em uma hiperproteção do criminoso e uma total desproteção da sociedade e, portanto, das vítimas. Então, essa guerra cultural que é travada aí, ela acaba tendo reflexos também no campo de batalha propriamente dito, né? Nós temos conflitos uma guerra até de baixa intensidade no Brasil se desenvolvendo a partir do momento em que esse pensamento se tornou hegemônico na nossa academia e que passou a forjar a formação dos advogados, juízes, promotores, operadores do direito. Todos nós estamos imersos dentro dessa mentalidade, que é a mentalidade revolucionária que tomou conta do direito através, sobretudo no direito penal, do garantismo penal. Então, nós temos aqui o intelectual orgânico, o jurista orgânico, como soldado dessa guerra cultural, e nós temos como arma nessa guerra cultural essa ideologia do garantismo penal, que é levada a efeito em forma de ativismo, uma espécie de causa instrumental de uma ruptura de uma ordem que se pretende superar para através da destruição, obter uma nova ordem, né? E o direito acaba sendo corrompido, sendo o direito um dos 3 pilares que sustentam a nossa sociedade, assim como o cristianismo, que se procura destruir, e a alta cultura, a filosofia greco-romana, a filosofia grega, que se procura enfraquecer e se substituir pela ideologia. Então, é mais ou menos nesse diapasão que nós estamos trabalhando essa questão para chegar a essa conclusão. Todo esse clima que teve anterior, por exemplo, ao atentado de que foi vítima um candidato a presidente da República, ele foi inspirado por essa permissividade com o crime e por essa condenação da inocência, por essa criminalização da normalidade. Não sei se o senhor concorda com isso, professor. 100%. 100%. É exatamente isso que está acontecendo. Agora, veja, a loucura total, a inversão total da perspectiva começou na União Soviética. Porque os estudiosos da economia soviética, depois de tentar descrever qual era o sistema econômico soviético, chegaram à conclusão de que era impossível, pelo seguinte motivo. Eles disseram o seguinte: as estatísticas da economia soviética não é que elas são manipuladas, elas são 100% falsas. Não há dados que permitam descrever a economia soviética. Nós temos que julgar os acontecimentos por alguns indícios. Um deles é o súbito aparecimento de milionários e bilionários, da noite para o dia. Quer dizer, cancelaram o comunismo oficialmente, aparece um bando de bilionários. Da onde eles vieram? Então, nós entendemos que a economia privada existia durante todo o período do comunismo, e era ela que mantinha a máquina funcionando, mas, ao mesmo tempo, oficialmente ela não existia. Então, era a economia ilegal, era a verdadeira economia soviética, e a economia oficial era apenas uma espuma que se espalhava em cima. Então, você imagina uma nação, um império do tamanho da União Soviética vivendo numa situação de total mentira. Você vê que o Alexander Zinoviev, um grande escritor, imenso escritor soviético, que escreveu um livro chamado As Alturas Abissais. Pelo título você já vê do que se trata. Ele era um professor de lógica matemática. E ele, para descrever a sociedade soviética, ele teve que inventar uma lógica especial, porque a nossa lógica não funciona para aquilo. Bom, então, você vê que Nossa Senhora, ali em Fátima, ela alertou o mundo contra os erros da Rússia.
Ela não usou a palavra comunismo. Se fosse só o comunismo, então estaria tudo muito claro. Nós temos aqui as pessoas que são favoráveis à economia de mercado, à liberdade de mercado, contra aquelas que são a favor da economia estatal. É mais ou menos assim que os muitos liberais ainda imaginam que a coisa era. Mas só que nunca foi assim. O problema nunca foi esse, sempre foi, vamos dizer, o contrário. Você tem os manipuladores, os falsificadores da realidade social inteira contra aqueles poucos que ainda querem enxergar claro e saber entender o que está acontecendo. E é isso que acontece no Brasil. Como é que disso aí se chega, vamos dizer, à bandidocracia? É muito simples, se a inversão já está dada na própria visão que você tem da sociedade. Está todo mundo enxergando a sociedade ao contrário. Você tem lá uma economia capitalista que todo mundo está chamando de socialista e lutando pelo socialismo, que é acabar com o capitalismo que não existe, tá certo? Capitalismo oficial que não existe, para implantar, vamos dizer, um socialismo oficial que já existe, mas que é capitalista no fundo. E o que é? Querem nos enlouquecer? Exatamente. Então, nós estamos aqui vivendo a história do Dr. Mabuse, o filme do Fritz Lang, o testamento do Dr. Mabuse, que era o seguinte: o Dr. Mabuse era um grande criminoso, era um trapaceiro jogador, ele foi parar na cadeia, no manicômio judiciário, e do manicômio judiciário, através do diretor do manicômio judiciário, ele controlava toda a criminalidade na Alemanha, de dentro do manicômio judiciário. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. Quer dizer, um louco preso no manicômio judiciário controla tudo. E ele não permite que nós saibamos o que está acontecendo. Nós somos alimentados com estupidez e com falsificação e estereótipo o tempo todo. E simplesmente enxergar o que está acontecendo é uma coisa tão difícil que hoje em dia só é possível para indivíduos isolados. Não ter o conhecimento real da sociedade, não tem representação na própria sociedade. Não tem um instituto, não tem uma faculdade, não tem uma universidade, não tem um partido político, não tem um jornal. Agora, o indivíduo isolado, ele consegue ainda enxergar as coisas. Por quê? Porque ele não tem que se submeter à linguagem estereotipada. Ele pode ainda usar a sua própria linguagem. Essa é a essência da literatura, é a linguagem individualizada. É o indivíduo dizendo as coisas como ele realmente percebe. Não que ele esteja 100% certo, mas é a linguagem das sensações reais. Né? Como dizia o Saul Bellow, né? O Prêmio Nobel de Literatura. Dizer, nós, escritores, nós nos dedicamos a expressar as percepções reais. E os intelectuais, que eles chamam, que é o pessoal da universidade, dos partidos, etc., eles só lidam com fantasias ideológicas. Então, restaurar a percepção real da sociedade, eu acho que é a função número 1. E isso tem, vamos dizer, uma repercussão revolucionária. Eu vejo pelo efeito que a minha obra teve. Eu escrevi a minha obra para poucas pessoas. No entanto, daqui a pouco você vê multidões na rua gritando ao lado, tem razão, fala, opa, como foi que isso aconteceu? Isso é o poder da percepção real. Tem um neguinho lá que diz as coisas como elas são, todo mundo entende, porra. Né? Pela primeira vez entenderam alguma coisa na vida, porra. Né? Então, essa, sobretudo, a nossa função. Nós, escritores, intelectuais de verdade, nossa função é dizer as coisas como elas são. Né? A filosofia nasceu assim, a noção de teoria, quer dizer, ver, né? O ser, e dizê-lo. Né? Ver o ser e dizê-lo. Nasceu assim, e é isso que nós temos que continuar fazendo hoje em dia. Vocês estão fazendo isso. Muito bem. Bom, aproveitando o ensejo aí, gostaria de passar a palavra aí para o doutor Diego Pesce, falando aí sobre um tema muito importante da atualidade, aconteceu nessa semana, é isso mesmo, doutor? É isso mesmo, e eu gostaria de pegar esse mote que o professor Olavo iniciou aí, falando, obviamente, do atentado sofrido pelo candidato deputado Jair Bolsonaro, e chamou muito atenção a circunstância de que menos de 24 horas após o atentado, já se subvertia completamente aquilo que aconteceu, atribuindo à vítima a culpa, né, por um ato brutal e covarde. Na minha participação nesse curso, eu tenho procurado estudar justamente esse fenômeno que vem acontecendo há algum tempo, e o estudo no qual me detive de uma maneira mais aprofundada é o que tem acontecido nos Estados Unidos com o ativismo antipolicial,
especificamente de um grupo chamado Black Lives Matter, que atua no Brasil também, e a partir da morte de um delinquente chamado Michael Brown, a polícia americana passou a ser alvo, né, sistematicamente alvo de ataques, e houve uma diminuição da sua atividade que reverteu num aumento exponencial do crime nos Estados Unidos. Então, o professor lá foi o primeiro intelectual que eu vi tratar desse assunto já no fatídico 11 de setembro, né, que é a inversão automática do papel de vítima e criminoso. Essa inversão tem sido, no meu entendimento, uma constante sob vários aspectos, inclusive com relação ao presidente Donald Trump, celebridades e subcelebridades pregando abertamente o homicídio do Donald Trump, né? Esse caso da polícia, todos movimentos financiados por grandes oligarquias financeiras internacionais. E agora, chegando ao Brasil, né, esse mesmo tipo de conduta, e poucos dias após o atentado já se tem chacota nas redes sociais, pessoas pregando assim abertamente que é uma pena que a vítima do atentado não tenha morrido e atribuindo à vítima do atentado a palavras que ela teria dito a causa disso aí. Então, eu gostaria que o professor lá pudesse analisar nesse sentido se há um modus operandi padrão nesses procedimentos e o que a gente poderia fazer para combater esse tipo de coisa. Você veja, esse pessoal dito esquerdista no Brasil, eles realmente copiam a linguagem da esquerda americana e transpõem para uma situação que não tem nada a ver com a situação dos Estados Unidos, né? Por exemplo, catalogar a polícia como o órgão, o braço armado, né, da burguesia branca, cruel e repressora, né, matando os pobrezinhos dos negros. Agora, veja o seguinte, o meu pai era advogado da Polícia Militar, que naquele tempo chamava Força Pública. Eu cresci vendo PM, né? Sobretudo aqueles que cometiam algum crime. Ele chegava 3 horas da manhã, batia lá em casa, ô doutor, matei um, quebra o meu galho aí. Pô, eu cresci vendo isso, né? E é o seguinte, naquele tempo a PM só tinha preto, pô, e hoje também. Então, que história é essa de elite branca, né? Que loucura é essa? Até botei uma foto lá que as elite branca, né? Um bando de PMs, um preto, mulato, índio, né? Então, veja, o total desrespeito pela realidade e a opção pela fantasia. Esse pessoal está doido mesmo. Para explicar isso, só podemos recorrer ao livro do professor Andrew Lobachevsky, Ponerologia, que é o estudo do mal na política. O Lobachevsky fez esse trabalho estudando com outros amigos, que acabaram sendo todos mortos, o comportamento da elite comunista da Polônia. E chegou à seguinte conclusão: quando um grupo psicopático domina a sociedade, ele espalha em torno, não a psicopatia não pega, ou ele nasceu assim ou não fica. Espalha a sintomatologia histérica. E o que é histeria? Histeria é autopersuasão. O sujeito, ele diz não o que ele vê, mas o que ele ouve, o que ele ouve da sua própria boca. Ele fala a verdade dele, sai daqui, entra por aqui, e ele acredita naquela coisa. Então, isso é o seguinte, nós temos massas histéricas vivendo num mundo paralelo, que é exatamente a inversão do que eles estão fazendo. Hoje, toda a esquerda trabalha para esses grupos megabilionários e fazendo de conta que ainda são defensores do proletariado. Eles acreditam mesmo nisso. Você pega esses idiotas, tipo Mauriase, né? Esses pseudo-intelectuais todos, eles todos estão vivendo num mundo invertido. Eles trabalham para a elite e dizem que representam o povo. No tempo do impeachment acontecia isso. 95% da população estava contra o governo. E aqueles 5% que apoiavam o Lula e a Dilma se diziam representantes do povo. Eu digo, olha, então o Brasil é um país afortunado, porque ele tem 95% é membro da elite e só 5% é o povinho oprimido. Isso é uma maravilha, nunca aconteceu antes. Então, estão todos vivendo num mundo paralelo. Então, vamos dizer, eu já expliquei, eu tenho, vamos dizer, o orgulho de ter exposto anos atrás, mais de 20 anos atrás, a essência da mentalidade revolucionária. A essência da mentalidade revolucionária é a inversão.
é a inversão de sujeito e objeto. Né? Ele acredita assim, quando você dá uma paulada no cachorro, né, o autor foi o cachorro, não você. Né? É a inversão moral, você troca, vamos dizer, o culpado e o inocente, você troca o culpado e a vítima, e assim por diante. Então, isso aí pegou no mundo inteiro, assim, do mesmo modo. O capitalismo russo se chamava socialismo, meu Deus do céu. Né? Ao passo que no Ocidente você tinha uma economia cada vez mais controlada pelo Estado, que continuava se chamando capitalismo. Você vê, por exemplo, se eu dizer que o Brasil é um país capitalista, faz-me rir. O governo controla pelo menos 60% ou 70% da economia. Nós estamos num regime socialista. E os caras que, vamos dizer, os mesmos caras que criaram esse regime, as partidas de esquerda, que desde o tempo de Getúlio Vargas criaram esse regime, estão revoltadíssimos com a exploração capitalista no Brasil. Quando a exploração são eles mesmos que estão fazendo em nome do Estado. Então, nós estamos vivendo uma coisa absolutamente psicótica. Nós precisamos restaurar o senso comum. E é por isso que é a importância fenomenal que eu vejo da literatura, porque a literatura é, dizia o Saul Bellow, a expressão das impressões autênticas. A expressão das impressões é uma expressão que não é dele, é do Benedetto Croce. A poética é a expressão das impressões. Né? Então, contra esses caras que vêm com grandes teorias, grandes abstrações, sabe? Nós temos que dizer, olha, não é isso que eu estou vendo. O que eu estou vendo aqui é isso, mais isso, mais isso, mais isso. Essa é a minha impressão autêntica. Tá certo? Então, a literatura tem uma função extraordinária. Por isso que a literatura desapareceu do Brasil durante 20 ou 30 anos. Não tinha mais literatura. Se você acompanhar até os anos 60, você pega a literatura brasileira, você pega Jorge Amado, Graciliano Ramos, Zé Lísio Rego, né? Zé Geraldo Vieira, você ali vê a sociedade brasileira como ela realmente era. De repente, sumiu. Não tem mais representação do Brasil da literatura. Tá certo? Então, ora, se você não tem a representação imaginária, muito menos você vai ter, vamos dizer, a descrição científica correta. Por quê? Já dizia Aristóteles, a inteligência humana não funciona diretamente sobre os dados dos sentidos, mas sobre aquilo que está no imaginário. Então, primeiro precisa ter a abstração imaginária, que coloca um pouco de ordem. Daí vem a inteligência abstrativa e transforma isso em conceitos. Ora, se não tem abstração imaginativa, não tem conceitos. Conceitos sai tudo errado. E é o que aconteceu no Brasil. Então, vou dizer, eu estou muito grato que começaram a aparecer escritores bons. O Rodrigo Duarte Garcia, né? O outro menino lá, escreveu não sei o que, Marx, Renato Marx, sei lá, escreveu o livro Claridade. A Lorena Miranda, né? O Érico Nogueira. Opa, a literatura brasileira está renascendo. E à medida que renasce a literatura, nós podemos voltar a ter uma visão da realidade. Não é isso? Bem, se os nossos professores aqui me permitem, gostaria de fazer uma pergunta aqui para o professor Olavo sobre a relação aí do globalismo com a nossa Constituição de 1988. Nós podemos dizer, professor, que a nossa Constituição é uma carta magna socialista? Não, depende. Não socialismo no sentido clássico, de que é a economia estatista versus a economia de livre mercado. Não é isso. O fato é o seguinte, não só a nossa Constituição, mas todas as nossas leis vêm prontas das centrais globalistas, vêm prontas da ONU, vêm prontas das grandes fundações, e o pessoal simplesmente copia e mete um carimbo. O nosso Poder Legislativo, a função dele é carimbar os decretos que foram inventados pelo Jorge Soros e outros potentados, não é isso? Então, isso também faz que as nossas leis estejam totalmente desligadas da realidade social brasileira. Esse problema é você fazer uma lei de cotas para minorias. Eu digo, mas como minoria? Se metade da população é a tal da minoria. Mais de metade, na verdade. Você pensar assim, quantos brasileiros são de raça mestiça ou negra? Mais de 50%. Então, como é que vai fazer uma lei para proteger a minoria? Eles estão absolutamente doidos. Também dizem, minorias mulheres. Mas como? Tem mais mulher do que homem. Como que elas podem ser a minoria? Então, são visões totalmente malucas. Não é isso? Também o fato, vamos dizer, a proteção, vamos dizer, aos gays. Os gays é um grupo protegido. Mas o que distingue o gay? É um gostinho sexual que ele tem, é uma fantasia sexual que ele tem, que ele pode deixar de ter a qualquer momento. Não é isso? Então, como é que um gostinho sexual pode ser fonte de direitos? Não dá. Né? Inclusive, é o sujeito que diz que é gay, então ele quer a proteção. Tipo, qual é a prova de que você é gay?
Prova. Chega lá para o João Wilson, me prova que você é gay. Não tem nenhuma prova. Né? Ou seja, ele tem o direito por causa de uma coisa que ele disse. Então, isso aí já é a desordem total. No mínimo você tinha que, né, provar que a sua alegação de ser um homossexual é verdadeira. E não pode qualquer cara, ele está interessado numa vantagem qualquer, ele diz que é gay, pronto. E também, isso foi adotado também para as raças. O sujeito é preto não porque ele é preto, mas porque ele disse que é. Olha, eu tenho filho de todas as cores. Né? Uma vez entrou um polícia lá em casa, né, para averiguar qualquer coisa, e ele viu as crianças estavam tudo dormindo, ele entrou no quarto, chegou para mim com um olhar desconfiadíssimo, e essas crianças tudo que estão aí? Eu falei, é tudo meu filho. Ele disse, mas é cada um de uma cor. Eu falei, saiu assim, meu filho, somos um mistério da genética, as mães são diferentes, como é que eu vou explicar o técnico disso? Então, ali eu não sei qual que é preto, qual que é branco, porra. Eles não podem escolher. Quer dizer, a cor é de livre escolha, a identidade sexual é de livre escolha, e tudo agora é baseado no blá, blá, blá. Tudo na mentira, no fingimento. Onde é que nós vamos parar com isso aí? Só pode terminar na bandidocracia. Os narcotraficantes mandam no país, mandam nos deputados, mandam no STF, mandam em todo mundo. Você vê, quando prenderam o Fernandinho Benamar na Colômbia, o exército deu a prensa nele e deu todo o serviço, contou tudo. Disse, todo ano eu trago um monte de arma contrabandeada do Líbano, troco por 200 toneladas de cocaína da Farc para distribuir no Brasil. Isso ele falou lá. No Brasil, o que ele confessou? Nada. Ele foi no Congresso, riu da cara dos deputados, humilhou os deputados e foi retirado pelo presídio de segurança máxima, onde ninguém o incomoda. Então você vê o poder que o cara tem. Um bandido pode mais que o nosso Congresso inteiro, porra. E fica esses juízes, né, e deputados, né, fazendo pose. Para mim dá vontade de dizer, você não manda nada, você é um bosta, rapaz. Cala a boca, burro. Né? Você vê, quando começou aquele negócio do pessoal no estádio gritar Dilma vai tomar no cu, eu estou muito feliz porque quem inventou esse negócio fui eu. Né? Eu falei, olha, nós temos que expressar o total desrespeito, senão não funciona. O respeito, o debate político respeitoso é com pessoas que são respeitáveis. Agora, se o cara assim, é narcotraficante, pedófilo, etc., pô, eu vou chamar de Vossa Excelência, você está brincando. Eu estou gozando da minha própria cara, não posso fazer isso. Então, a Dilma caiu a partir do momento que começaram a gritar no Estado, Dilma vai tomar no cu. Então, a única resposta que esse pessoal merece é essa, vai tomar no cu. Obrigado. Olha, com certeza nós passaríamos horas aqui, né? Eu quero só explicar aí para a nossa audiência que está altíssima aqui. O professor Olavo de Carvalho está sujeito aí a um furacão a qualquer momento e ele foi muito solícito em entender nosso convite, mesmo em meio a essa ameaça que está se avizinhando lá da Virgínia. Então, teríamos que ser aí o mais breve possível por tudo que está acontecendo lá. Eu queria só fazer as últimas considerações aí com os professores, né? E só para a gente dar um fechamento, falar sobre como que, vamos dizer assim, de que forma o globalismo ele afeta a nossa soberania, que acho que é uma pergunta de todos. Eu estava olhando aqui o chat agora há pouco, eu vi que bastante gente está tocando nesse tema. Eu acho que seria importante, de repente, o professor Olavo falar, ou os professores aqui presentes, como que o globalismo, que é o tema, inclusive, do nosso curso de Direito do Globalismo, ele vai afetar a nossa soberania. A gente está num momento muito importante do Brasil, inclusive, para nós falarmos sobre isso. Essa aí é outra inversão também que afetou a nossa esquerda, porque a esquerda brasileira tem uma certa tradição de um discurso nacionalista que, na verdade, era apenas anti-americano. Era anti-americano, fazia de conta que era nacionalista. Mas você ainda tem muita gente na esquerda que ainda usa o mesmo discurso nacionalista para defender os interesses globalistas, meu Deus do céu. Eles estão no mundo da lua. E pior que eles estão enlouquecendo todo mundo. Uma das causas do banditismo, do aumento do banditismo, é a loucura geral. Se você espalha a histeria por toda a nação, como é que o cara que está histérico, está louco da cabeça, ele vai se comportar de maneira racional, justa, dentro das leis? Não dá para fazer. Quer dizer que agir de maneira ilícita se transformou para o Brasil numa coisa inteiramente normal. Eu vejo até nas pequenas coisas, quando eu comparo a conduta do brasileiro com a do americano, eu fico aterrorizado. Porque o americano ainda, embora uma grande parte seja louco, a maioria está
inteiramente normal. Eles sabem, por exemplo, que numa situação difícil, nós precisamos nos associar uns aos outros e agir organizadamente para ver se todos juntos saímos do buraco. Eles sabem isso. No Brasil, não. Quanto pior a situação, maior aumenta o individualismo anárquico. E o próprio cara que é o porta-voz do individualismo anárquico, ele fala contra o individualismo capitalista, meu Deus do céu. Não há mais nenhuma conexão entre as palavras e a realidade. Nós precisamos restaurar o senso de realidade do brasileiro. Veja, essa é a verdadeira razão do sucesso do Bolsonaro. O Bolsonaro diz as coisas do jeito que ele vê. Basta isso para já ser um fator de ordem. E o povo sabe ouvir, porque você vê, quem é afetado por essa loucura toda é mais o pessoal letrado. Pessoal que vai para a universidade, então, é jornalista, é intelectual, é gente de showbiz. Esses são os mais loucos de tudo. Agora, o povão que trabalha, que tem que viver na realidade, por menos que ele queira, ainda enxerga as coisas do jeito que são. Né? E por isso mesmo vai votar no Bolsonaro. Né? Agora, eu espero que esse problema com o Bolsonaro, esse sacrifício de sangue que ele fez, né, sirva pelo menos para uma coisa. Esse pessoal todo que está contra ele, que está tentando tirar proveito do crime e fazer a apologia do crime, esse pessoal tem que ser banido da vida pública para sempre. Não basta eleger o Bolsonaro. É preciso tirar esses caras todos, sumir com eles. Uma geração tem que ser a geração esquecida. E daqui 10 anos ninguém lembra o nome nem de Lula, nem de Dilma, nem de Alckmin, esse Geraldo Aydemir. Tirar essa gente toda. Ciro Gomes tem que sumir com isso. Botar na privada e dar descarga e dizer, olha, acabou, vamos começar outra etapa da nossa história. É isso? Muito bem. Então é isso, gente. De fato, eu tenho que ir indo porque o furacão vem vindo e nós temos que nos preparar para sair daqui. Nós temos que ir para o norte, encher o carro de tudo, das coisas que precisa e se picar e esperar passar. Não tem jeito. E nós estamos aqui nos preparando para isso. Tá certo, professor, tá certo. Como eu disse, gostaria de passar aqui muito mais tempo juntos, mas a gente entende perfeitamente, eu já quero antecipar, né, mesmo em meio a essa iminência do furacão chegando, aceitou nosso convite. Muito obrigado, professor Olavo, pela sua presença, pelo seu ensino aqui. Pode ter certeza que esse curso aqui, bom, os 4 professores que aqui estão, não somente eles, mas os 12 que compõem o nosso curso são seus alunos, isso é consequência da sua obra também, e não seria, mais justo do que isso seria o senhor estar conosco aqui, realmente trazendo mais um pouco do seu conhecimento para nós. Graças a Deus. Olha, eu nunca na vida eu vou poder me queixar de ser um autor incompreendido. Eu acho que não teve outro autor no mundo que foi tão bem compreendido quanto eu. E vocês mesmos são a prova disso. Tá bom? Então, eu estou vendo o resultado, a coisa frutificou, graças a vocês. Isso ainda vai crescer muito, gente. Nós vamos ter que reformar a visão que o Brasil tem de si mesmo. Tem que mostrar a realidade do Brasil para os próprios brasileiros. Né? E é isso que vocês estão fazendo, gente. Parabéns. Obrigado, professor. Só antes de concluir e agradecer, só queria lembrar, aí nas palavras, inclusive, do doutor Leonardo Jardim, né, um dos coordenadores do nosso curso, que o curso de Direito e Globalismo hoje é questão de salvação nacional. Como eu disse... É mesmo. É questão de salvação nacional. Obrigado. Mas são 12 professores aí tratando aí desses temas urgentes para a família e para o Brasil, de um modo geral. E muitas pessoas, professor, elogiam a iniciativa, né? E alguns perguntam assim, puxa, como que eu faço para ajudar? Como que eu faço para ajudá-los? Né? Bom, a forma básica é você comprando o nosso curso. Né? Nós vamos lançar esse curso dia 24 de setembro, a gente está nessa fase de pré-venda e queremos privilegiar as pessoas que estão nos ajudando nessa fase de início também. Hoje, inclusive, é o último dia da fase da pré-venda, onde quem adquirir o curso, além do desconto que tem, vai ganhar um livro do PS do Jardim, que está escasso, inclusive, no mercado, né? Mas a gente tem o privilégio dele ser o nosso coordenador, a gente tem essa facilidade. Então, quem comprar o curso hoje, nesse último dia, além do desconto obtido, vai ganhar o livro deles, o Bando de Idolatria e Democídio, além do direito em 80% de desconto no módulo que nós já temos aí, que se chama Introdução ao Conservadorismo. Eu me lembro, a gente falando de venda, depois de um momento tão especial como esse, né, professor? Eu me lembro agora de uma vez que eu ouvi falando assim do vendedor do diabo. Aí, quem que é o vendedor do diabo? É o cara que tem um produto bom e ele não oferece, porque o cara vai gastar o dinheiro com uma coisa que não presta. Então, você não ajudou o cara, você prejudicou ele não oferecendo, não é verdade? Então, é questão de obrigação nossa
nós incentivarmos as pessoas a adquirir isso. Eu até me lembro agora de uma outra passagem bíblica, onde o Senhor fala assim para o seu povo: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Então as pessoas estão comprando tanta bobeira e às vezes não investem em algo que vai trazer uma liberdade intelectual, uma libertação de fato, não é verdade? É isso, tem toda razão. Vou em frente, vocês estão fazendo um bom trabalho. Obrigado mais uma vez. Professores presentes aqui, muito obrigado a cada um de vocês. Dá um tempo aí para vocês se despedirem de todos. Só uma coisa que eu gostaria de lembrar, e até falar para o professor Olavo, que o Fernandinho Beiramar falou que só tinha medo de um político. Ele declarou isso no Congresso. Então vamos lembrar qual é o único político que o Fernandinho Beiramar falou que tinha medo. O único político que o Fernandinho Beiramar falou que tinha respeito. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar que faz mais de 50 anos que não tinha sentado contra a presidente da República. 18, 13, mais 8, 21 anos da esquerda no poder pela primeira vez, uma pessoa que não seja da esquerda, que seja contra a esquerda, enche os réis de chegar ao poder e é quase assassinado. Então não tem mais o que acontecer para o pessoal abrir o olho. Se não abrir o olho mais, que fique fechado e enterrado, junto com o desespero da impossibilidade de conhecimento da realidade. Muito obrigado, professor Olavo, pela sua participação. E muito obrigado por tudo. Eu queria ver você de novo. A gente vai se encontrar. Um abração, professor. Abração. Fique com Deus. Boa noite a todos aí. Eu acho que o curso vai cumprir essa função que o professor Olavo descreveu bem, e está muito bem coordenado aí pelo plenário e pelo PS. A gente vai ter uma chance de plantar mais uma semente aí para restaurar essa visão de realidade e essa cultura necessária no Brasil. Um abraço a todos aí, um abração, professor. Bem, eu gostaria de agradecer ao professor Olavo por disponibilizar um pouco do seu precioso tempo para nós. E só para encerrar uma informação que talvez tenha nos escapado, saiu do jornal O Globo ontem que cerca de 300 pontos de votação são dominados pelo tráfico no Rio de Janeiro, ou seja, os traficantes decidem quem pode fazer campanha, quem pode votar ali e quem pode ser votado, né? E o professor Olavo resumiu de uma forma muito feliz essa desconexão entre a vontade do povo brasileiro e a vontade da elite globalista. Nós temos um país com 60 mil homicídios por ano, 70 mil desaparecidos e um assalto a cada 3 minutos só nas capitais. As soluções que a nossa elite prega para isso são o quê? Desencarceramento e legalização do narcotráfico. Então, se esse curso servir para esclarecer um pouquinho, que seja, o absurdo, o caos e a loucura que isso significa, eu já me dou por satisfeito. Obrigado, professor, tenha uma boa viagem e fiquem com Deus aí. Também gostaria de agradecer o professor Olavo, não só por ter se disponibilizado hoje, no olho do furacão, literalmente, a participar desse hangout conosco, mas por ter sido responsável por mim, por eu ter saído da Matrix, né? Nós que conservamos um mínimo de sanidade mental, uma palavra conectada à realidade já nos chama atenção, né? Já nos retira daquele estado de torpor, daquela bolha em que todos nós estamos metidos. E o professor Olavo, sem dúvida alguma, foi o responsável por ter rompido essa bolha e ter resgatado um pouquinho da minha sanidade mental. Então, tenho muito a agradecer e eu tenho que fazer esse reconhecimento de público aqui, porque se hoje nós estamos aqui, eu e o PS, coordenando o curso de Direito e Globalismo, nós temos esses 12 professores, que é um timaço que nós conseguimos montar aí com o que tem de melhor dentro do universo jurídico brasileiro, isso se deve a uma pessoa chamada Olavo de Carvalho. Não há como negar isso aí. E eu muito pelo contrário, eu reconheço isso com muita satisfação. Eu tenho um amor muito grande pelo professor Olavo de Carvalho. Foi um divisor de águas, eu creio que na vida de muitos brasileiros, inclusive eu. E só para encerrar, né, depois de feito esse registro, quando o PS faz referência a 300 locais de votação comandados pelo Comando Vermelho, e o Maurício faz referência também a alguém que o Fernandinho Beiramar tem medo, que ele teme, como se um dia chegar à presidência da República, talvez seja o mesmo que o Comando Vermelho tenha proscrito
né, que proibiu de fazer campanha e proibiu qualquer manifestação favorável a ele. Eu não posso falar o nome desse candidato aí, porque eu não posso manifestar politicamente. Mas boa noite a todos, muito obrigado a todos os amigos aí, os internautas que ouviram, que viram o Hangout, e a todos aqueles que participaram junto aqui com o professor Olavo, é uma experiência que eu jamais esquecerei, esse contato com o professor Olavo aí. Muito bem, obrigado a todos, um abraço a todos, principalmente nosso grande professor Olavo de Carvalho, a todos que estão aí nos assistindo. Esse foi mais um Hangout do Burt Instituto Conservador, levando conhecimento e liberdade intelectual. Um abraço. Fique com Deus, gente. Tchau, tchau.